fato é que houve, né, um burburinho, houve um medo de que acontecesse uma espécie de acordão para salvar o ex-presidente Bolsonaro. Mas o Barroso já se manifestou, não vai ter acordão, né? Existe chance de algum acordão para se salvar o Bolsonaro? Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Nunca ouvi falar disso. Sobre esse assunto de acordão, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Nunca passou nada nessa linha por mim. Olha, importante, essa entrevista do Barroso. O Barroso, ele está com. Nitidamente, ele é o presidente do tribunal, né, do STF, presidente do CNJ, e ele está com uma postura de dar mais transparência, de conversar com a imprensa. Isso eu acho muito positivo. Muito positivo. Porque o Brasil ficou muito polarizado, né? E é preciso, então, que o STF tenha pelo menos o presidente do STF dialogue muito com a sociedade, fale do que tem feito, do seu papel institucional. E foi uma entrevista positiva, eu achei boa a entrevista, eu vou até falar de algumas coisas, algumas eu discordo, outras eu concordo. E no caso do que o Barroso falou sobre esse acordão, ele falou ao final, quando o Guilherme Amado, né, no Metrópolis, perguntou a ele se havia chance de ter algum acordão para livrar o Bolsonaro de uma eventual condenação. Ele falou que ele não pode falar que vai ser condenado. Eu entendo que, à luz das provas, deve ser condenado. Tem muitas provas. Agora, eu disse o Barroso que nunca ouviu falar nisso, nunca passou por ele. Ouviu falar, certamente ele ouviu, porque isso foi na imprensa. Isso saiu, nós comentamos aqui, nós escrevemos sobre isso. Então, sobretudo depois que houve a decisão que livrou o Sérgio Moro, no que foi um erro absurdo, porque teve participação de políticos ali, conversando com o Alexandre de Moraes, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo que nem o Moro, nem o Jorge Seife, né, que é outro senador, que também é acusado de ilegalidade na campanha, assim como o Moro, que nenhum dos dois fosse cassado. Tá? E houve esse pedido. E o Alexandre de Moraes encaminhou lá no Supremo que esse julgamento, e até os que foram indicados pelo governo Lula, ou no governo Lula, votaram pela absolvição do Sérgio Moro, que eu acho que foi um erro gigantesco, que havia provas de abuso do poder político, e agora nós sabemos que o Moro lidera as pesquisas no Paraná e para o governo do Estado. Se o Moro, pela idade que ele tem, se ele for eleito governador, ele vai dar muito trabalho. Ele vai dar muito trabalho. Vai se fortalecer muito e, claro, no futuro ele pode influenciar na escolha de ministro da Suprema Corte e ele é alguém que, na minha opinião, desonra o judiciário, no sentido de justiça. Mas vamos lá. E aí, mas o Barroso, nós sabemos, ele até fala que ele discorda desse conceito de lavajatista, não lavajatista, por quê? Porque nós mesmos já dissemos que ele é lavajatista à luz de tudo que ele já fez, tudo que ele falou. Agora, ele disse nessa entrevista que ele admite que houve erros da Lava Jato. Mas ele até disse, não acho que os erros apontados pela Vaza Jato, essa eu não levo em consideração. Mas houve erros pontuais, então poderiam ser corrigidos para que houvesse combate à corrupção e que houvesse uma ética privada, o que ele chama de ética privada. Mas aí o Barroso, quando fala que não tem acordão, que, portanto, vai seguir o processo normal. O problema é que o Gonês está dizendo que realmente não vai apresentar denúncia contra o Bolsonaro antes das eleições. O que, na minha opinião, é uma ação política que beneficia o fascismo, que é representado pela candidatura, pelos candidatos do Bolsonaro, pelas candidaturas bolsonaristas. Beneficia, porque aí você está politizando. Quando ele diz que, na verdade, não vai fazer denúncia antes da eleição, porque não quer contaminar a eleição. Só que ele já está isso há mais de um mês, com o relatório da Polícia Federal. Então já era para ter apresentado. Você não pode, o poder, no caso, o sistema de justiça, no caso a Procuradoria, que é titular da ação penal, ela não pode ter cálculo político. Se chegou lá, tem fundamento, tem que fazer. Agora, o que não podia ocorrer é o que fez a Lava Jato. Em 2016, aí é outra situação. O Deltan Dallagnol apresentou o PowerPoint, faltando 2 semanas para a eleição de 2016, em que o João Dória foi eleito, por exemplo, em São Paulo, e que o PT sofreu a maior derrota da sua história. A maior derrota da sua história até então, de não eleger quase ninguém. Por quê? Porque houve um espetáculo midiático, alugaram um hotel, e no hotel fizeram uma apresentação de PowerPoint para atacar o Lula, tentar destruir o Lula, não destruíram, mas tentaram destruir o Lula e o Partido dos Trabalhadores, naquela ocasião, transmitiram em rede nacional. A Globo se transmitiu ao vivo, Globo News, foi uma vergonha, um escândalo. E aí, isso é que não pode acontecer. Agora, no caso, que agora é cheio de prova, todo mundo está vendo a questão do Bolsonaro, por que não fazer a denúncia nesse momento? Não precisa fazer PowerPoint, não. Faz a denúncia. Denúncia pura e simples. Só faz a denúncia. E pronto, apresenta a denúncia com base naquilo que está no relatório da Polícia Federal e que já foi entregue, com o indiciamento do Bolsonaro, há mais de um mês. Então está lá. Mas, enfim, é uma forma de politização. E hoje isso é, na minha visão, ainda uma expressão uma consequência da politização do Ministério
do Ministério Público. Agora, o Barroso realmente ele avança quando admite que houve erro da Lava Jato, que esses erros devem ser corrigidos. Isso é porque ele diz que acordão não existe. Então, se não existe, vamos continuar aí observando. Agora, ele fala sobre a possibilidade de anistia ao Bolsonaro, mas pela via do Congresso Nacional, que é justamente anistiar em relação à condenação pelo TSE, a cassação dele. Isso pode ser revertido, ele mesmo disse, pelo Congresso Nacional, mas nem quis entrar em detalhes, porque seria uma ação do Congresso, não é nem do Executivo, muito menos do Judiciário. Isso tem que ser pelo Congresso Nacional. A meu ver, o desempenho do bolsonarismo, da extrema-direita, nesta eleição municipal, é que vai definir se o Congresso tentará algum tipo de anistia. Se houver uma grande vitória da extrema-direita, eu entendo que no Congresso os deputados, senadores, vão se sentir autorizados, muito pelo contrário, até de maneira pragmática, a encaminhar algum projeto de anistia. Portanto, é uma eleição muito importante essa de 2000 agora, essa eleição agora para a eleição municipal.